fez para adorá-lo. Então não deixe passar essa oportunidade de entregar todo o teu ser, tudo aquilo que, tudo que é em você ao Senhor. Eu quero agradecer aos nossos visitantes. Sejam bem-vindos. Aproveitem este dia para adorar ao Senhor, porque Ele merece todo louvor, toda adoração. Então aproveite esse dia que o Senhor tem dado a você. E o privilégio de estar na casa do Senhor mais uma vez. Nós vamos estar, irmãos, entoando o hino, no hino 60 do cantor cristão. Eu gostaria que você ficasse de pé, para a gente poder cantar bem bonito. Coroai.
como a Dália. O Senhor fará justiça e juízo a todos os oprimidos. Nós vamos ainda estar orando com a irmã Regina André. Ora para a gente. Peço que essa pessoa para internar no hospital, você esteja curando com tudo. E aqueles que estão em casa também. Obrigado por tudo. Te peço por todas as pessoas que não aceitaram, em todos os sentidos, esse serviço do mundo, e te aceitar só todo mundo. Obrigado por tudo. Peço e agradeço, em nome do mais Jesus. E também agradeço por você que está na frente desse trabalho. O seu serviço ela também. O pastor também. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus, e por todo sempre. Fique ligado nas atividades da semana da IBJM. Do dia 1 a 5, segunda a sexta, semana de oração. Todos os dias às 6 horas da manhã. Só encontra quem busca. Hoje, às 18 horas, reunião das mensageiras do Reino. Segunda, às 19 horas, Assembleia Regular da MCM. Terça, às 18 horas, estudo bíblico promovido pela S.A. Gabriel Senhor da Ilha. Local de encontro na igreja. Quarta, às 19 horas, culto de oração. Direção em MC. E também ensaio do coral infantil. E após o culto, ensaio para a cantada de Natal. Quinta, às 19 horas, ensaio para a cantada de Natal. Sábado, às 19 horas, culto de gratidão pelo 54ª edição da IBJM. Com a presença do Ministério Nova Canção e do pastor Marcos Lopes da Bíblia Castelo. Domingo, às 9 horas, culto de gratidão e batismos. Não haverá EVT. E à noite, encerramento das festividades com a presença de irmã Ana Vargas e do pastor Paulo Neto da Bíblia Nova. Vem servir e joga aí você também. Fique ligado nas atividades. Irmãos, vamos consagrar a Deus tudo que somos, tudo que temos, toda a nossa vida. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor. E também esse momento é um momento de dízimos e ofertas. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, esse é o momento de entregar ao Senhor, na casa do Senhor.
dia, gente boa que segue a Jesus. Graças e paz. Amém. Que bom ter você nessa manhã de celebração. Seja mais uma vez muito bem-vindo na casa do Senhor, ao nosso culto desta manhã. Antes de lermos a palavra e compartilharmos naquilo que Deus quer falar ao nosso coração, ao teu coração nessa manhã de domingo, quero fazer algumas considerações. Você percebeu, pode acompanhar os avisos, nos nossos comunicados dessa semana, que final de semana que vem, sábado e domingo, é um final de semana muito especial para nós. São as comemorações do nosso 104º aniversário. O aniversário da nossa igreja oficialmente é dia 11 de dezembro, você vai ser lá pelo meio da semana, mas o próximo sábado, no próximo domingo, será o tempo onde estaremos aqui para celebrar ao Senhor. Amém, igreja? Então, você precisa estar presente. Presente no sábado, presente no domingo pela manhã, presente no domingo à noite, porque essa festa também é sua, é para o Senhor, para a glória do nome do nosso Deus, mas você precisa estar presente. Então, se planeje para isso, não falte, convide pessoas. Ainda não soltamos, estamos aguardando algumas informações, algumas confirmações aí que chegaram para nós quase que de última hora, algumas coisas que o Senhor foi ajustando para a programação, mas já está tudo certo, tudo confirmado. Daqui a pouquinho solta o convite oficial, mas você não precisa de convite para convidar ninguém, você só precisa convidar. Então já vá convidando, mande mensagem para sua família, seus familiares, amigos, seus grupos aí do WhatsApp. Vamos encher a casa do Senhor, amém, igreja? Para que o próximo final de semana seja um final de semana especial na nossa vida. Então, não falte, esteja presente. Dia 6 e 7, no sábado e domingo. E domingo pela manhã, como os irmãos perceberam, não haverá escola bíblica dominical, como é a nossa rotina, às 9 da manhã, porque o nosso culto vai começar às 9 da manhã, onde neste próximo domingo teremos a celebração de batismos. Então também não falte esse momento. É muito especial na vida daqueles que serão batizados: Micaela, irmã Vitória, irmão Augusto, Graça. Esses 3 jovens serão batizados no próximo domingo. Passaram uma temporada boa comigo ali no gabinete, estão afiadíssimos para o próximo domingo. Hoje, conversando um pouquinho com eles, já dava para ver no semblante, aquele semblante de desespero, né? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Então, igreja, apoie, participe, se envolva, ore por esse fim de semana. Teremos a presença de pastores que estarão aqui para compartilhar a palavra do Senhor a nós. Pastor Marcos Lopes, a primeira igreja batista em Castelo, que foi anfitrião ontem do encontro da MCM. Umas irmãs aqui da nossa MCM estiveram lá presentes. Teremos também o pastor Cláudio Alberto, no domingo à noite, pastor da primeira igreja batista em Alegre. Então, homens de Deus que estarão aqui compartilhando a palavra de Deus à sua vida. Então, não falte, convide pessoas. É muito importante a sua presença. Aí também, quero só chamar a atenção para dezembro. Nós temos ainda algumas atividades, fora aquelas já dentro da nossa rotina de dezembro, né, das nossas atividades oficiais de dezembro, que é o culto de Natal, o culto da virada, mas no dia 13 de dezembro vai ser lançado oficialmente nos avisos, mas já te adiantando, teremos um culto de gratidão aqui na igreja, dia 13 de dezembro, é sábado, em gratidão ao Senhor pelos 70 anos de casados, dos nossos irmãos Nauzir e Joana. Então também não falte, coloque aí na sua agenda. Vai ser um sábado de festa de gratidão. Festa não no sentido de festa, né? Mas festa também no sentido de celebração, gratidão ao Senhor, em comemoração a essa longevidade matrimonial dos nossos irmãos. E também no sábado, dia 20, né, irmão Jefferson? Também vai entrar nos avisos oficiais. Eu já adianto para você, homem, você que é homem, sábado, dia 20 de dezembro, teremos aí uma atividade especial para você, homem. Então fique atento, fique ligado, porque ainda vai chegar a você muita coisa, muita informação a respeito desse dia. Mas já coloque na sua agenda, sábado, dia 20 de dezembro, você, homem. Muito bem.
Vamos orar ao Senhor, igreja? Orar ao Pai pela palavra desta manhã. 4 pilares da sua caminhada com Deus. 4 conselhos que a palavra vai dar a você nessa manhã para te auxiliar na sua caminhada com o Senhor. Também vamos colocar nesse coração, além de pedirmos ao Pai que fale no nosso coração, vamos colocar também a família da nossa irmã Valdirene, que está enlutada pela perda da sua mamãe, a irmã Maria do Carmo. Então, se você também puder, hoje ainda, né, um pouco corrido, eu sei para você, dá uma passadinha lá na capela, dá um abraço na nossa irmã, na família. O velório está marcado para as 2 horas, é isso, Maria? 2 horas, mas às 3. Sim, perdão, o enterro, perdão. O enterro está marcado para as 14 horas, também o velório já está acontecendo, mas às 13 horas a gente vai estar lá para fazer um momento com a família, se for possível, claro, mas não deixe de passar por lá, dar um abraço à nossa irmã, mostrar a nossa solidariedade como igreja. Vamos orar, feche os olhos. Pai de amor, obrigado por essa manhã de celebração, obrigado por estarmos, ó Pai, em Tua presença, podendo cultuar o Teu nome, adorar ao Senhor que é digno de toda a honra, de toda a glória, de toda a adoração. Nessa hora, diante da Tua presença, nos colocamos, ó Pai, contritos, quebrantados, clamando ao Senhor, para que o Senhor fale a nossa vida, fale ao nosso coração, através da Tua palavra, que ela, que é suficiente para a nossa vida, venha nos ensinar valores importantes para a nossa caminhada com o Senhor. E também colocamos nessa hora a vida da nossa irmã Valdirene, toda a sua família, todos os familiares que estão enlutados pela perda deste ente querido, da sua mamãe. Que o Senhor, ó Pai, conforte o coração da nossa irmã, que o Senhor conforte o coração de todos os familiares, que o Senhor venha nessa hora com o Teu poder e graça, com a ação do Teu Santo Espírito sobre a vida deles, dando alento nesse momento de luto, nesse momento de choro, de perda. Que o Senhor seja o consolador na vida dos nossos irmãos, de toda a família. Assim peço, assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Salmo 25. Salmo 25, verso 4, verso 5. Pode ficar sentado mesmo, assentada como você está. Presta atenção na leitura desse texto, acompanhe a projeção, abra a sua Bíblia e permita que Deus fale ao teu coração dentro desta temática nessa manhã. 4 pilares da caminhada com Deus. Diz assim a palavra do Senhor: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Em quem eu espero todo dia. É interessante quando nós olhamos para esse texto, uma coisa que ele fala, precisa falar ao nosso coração, e isso está subentendido no texto, ou seja, está escondido nas entrelinhas do texto, é que a alegria de desfrutar da presença do Senhor, isso aí que você está vivendo, por exemplo, hoje nessa manhã, deve preceder ao seu desejo de obedecer. Como assim, pastor? Isso parece que não faz sentido. A alegria de desfrutar da presença do Senhor deve acontecer antes no meu coração do que o desejo de obedecer a Deus? Sim, eu vou te explicar melhor sobre isso. Por quê? Porque ao invés de ver a alegria, porque tem gente que na caminhada cristã vê a alegria como uma recompensa de obedecer a Deus. Eu vou obedecer a Deus, então eu vou ser sempre alegre, vou ser sempre feliz. E aí, se uma coisa não compensa a outra, parece que não faz sentido. Ao invés de ver a alegria como uma recompensa pela obediência, precisamos entender, compreender que a verdadeira obediência flui de um coração que já está alegre em Cristo Jesus. Ou seja, você obedece porque você já é feliz em Jesus. Você obedece porque você já tem Jesus no teu coração. Jesus já faz sentido na tua vida e isso te leva a obedecer. Isso te leva a estar ali diante da direção de Deus, conduzir e buscar que Deus conduza a sua vida verdadeiramente. A alegria em Deus é a base para essa vida cristã autêntica. Então, se você quer ser um cristão autêntico na tua vida, se você quer obedecer a Deus verdadeiramente, você tem que ter a alegria da salvação, a alegria de desfrutar da presença do Senhor, a alegria de estar na presença do Senhor, porque essa alegria
Porque se alguns resultados não chegarem na tua vida, você precisa se manter alegre. Ah, pastor, eu tenho que estar rindo o tempo todo. Não é esse tipo de alegria. É uma alegria de convicção, é uma alegria de certeza, é uma alegria de estar solidificado no Senhor e saber que, independente de momentos difíceis que você enfrenta na sua vida, momentos como a nossa irmã Claudirene está passando, por exemplo, nós passamos na vida, nós estamos firmes no Senhor. A gente não desiste, a gente não esmorece, a gente se mantém fiel, porque se o cristão não tem alegria em servir a Cristo, sua vida será cheia de dificuldades. Se a gente não tem essa alegria de servir ao Senhor, tudo que a gente faz parece problema, parece difícil, parece pesaroso. Ah, Senhor, mas a minha vida cristã é muito difícil, muito complicada, muito pesarosa. O que nos falta muitas das vezes? Alegria de servir a Deus, alegria em estar na presença do Senhor, alegria em saber que o Todo-Poderoso se faz presente em nosso meio e é digno de toda adoração. Aí sim, quando eu tenho esse sentimento, eu obedeço a sua palavra, eu obedeço a sua direção, eu obedeço aquilo que Ele tem para mim como caminho de vida. A verdadeira alegria que vem da certeza da salvação eterna, isso que você experimenta na sua vida, que precisa te motivar diariamente, não é só em um momento, porque tem gente que quer experimentar a alegria na presença do Senhor só em momentos. Num culto está maravilhoso, a presença do Senhor desceu nesse lugar, eu estou vibrando de alegria, mas no dia seguinte a pessoa está numa prostração, numa tristeza, numa reclamação, numa murmuração, uma falta de gratidão no coração. Que alegria é essa em servir a Deus? É só uma alegria momentânea? Não, Deus quer gerar no nosso coração uma alegria constante, evidenciada por uma vida transformada, por uma vida que busca continuamente essa presença do Senhor, por uma vida que busca continuamente a santidade em Cristo Jesus, ou seja, me tornar a cada dia mais parecido com o Senhor, tendo de Deus a suficiente presença na minha vida, tendo de Deus o suficiente exemplo para a minha vida, onde em Deus, em Cristo Jesus, eu sou alegre. Como diz, trocando em miúdos, o pau pode estar quebrando para todo lado, mas o meu coração está firme no Senhor, a minha alegria está no Senhor, e isso me leva a ser obediente a Deus. Os irmãos entendem? Os irmãos entendem a importância de que, para a gente obedecer a Deus de verdade, o nosso coração tem que estar no Senhor, a nossa vida tem que estar no Senhor, a sua vida precisa estar conectada em Deus, porque senão a sua caminhada cristã vai ser um fardo, vai ser um peso na sua vida. E não é isso que Deus quer, não é isso que o Senhor quer para nós. E para experimentar isso envolve sim um processo contínuo de crescimento na fé, envolve sim um processo contínuo da sua prática cristã. Eu tenho falei por vários meses com os meninos que serão batizados no próximo domingo. Olha, gente, presta bem atenção, falei com eles, e falo para você também nessa manhã. Domingo que vem eles serão batizados, se Deus assim permitir. Mas se alguma coisa não mudar no coração deles, eles apenas tomarão um banho numa água que não vai estar tão fria, porque provavelmente o clima está quente, a água não vai estar congelada. Eles serão apenas molhados, depois continuarão da mesma forma como serão. Por quê? Batismo não salva, batismo não perdoa pecados, batismo não liberta ninguém de nada, mas o batismo pode motivar o teu coração a experimentar a continuidade dessa vida com Deus, essa transformação com o Senhor, de uma busca constante desse crescimento na fé, da prática cristã, da vida com Deus. Por que muitas das vezes certas experiências acontecem na nossa vida e a gente continua vazio? Por quê? Porque elas são apenas externas, só acontece do lado de fora da gente, não acontece com o nosso coração. Batismo ou qualquer outra experiência que você venha a ter ou já tenha tido com o Senhor precisa acontecer primeiramente no teu coração, precisa fazer sentido primeiramente na sua vida. E uma das ferramentas para se desenvolver um relacionamento de contentamento, de alegria e consequentemente de obediência ao Senhor é a oração. Oração. Você ouviu nos avisos, a partir de amanhã o domingo começa nossa semana de oração.
É a última do ano. Ai, pastor, graças a Deus. Não. Louvado seja o nome do Senhor. Em janeiro a gente começa outra. E assim vamos, enquanto o Senhor nos der força e fôlego de vida. Porque é ela a oração que tem sustentado essa igreja. É ela a oração que tem sustentado a tua vida. Então, uma das ferramentas para você desenvolver esse relacionamento de contentamento, de alegria, de gratidão com o Senhor é também através da oração. Eu quero destacar algumas coisas. Esses 4 pilares da sua caminhada com Deus estão baseados na oração. Não são pilares simplesmente únicos e só esses. Podem ter muitos outros mais, é claro, mas a oração é um deles na sua vida. Eu quero pensar com você alguns pontos a respeito dela. A primeira, a oração deve ser endereçada a Deus. A quem você tem orado? A quem você tem levado o seu pensamento? A quem você tem devotado a sua vida? Os seus clamores? A oração deve ser endereçada a Deus. Elevar a alma a qualquer outro que não seja o Senhor é um exercício em vão. Colocar a sua vida em oração, clamar para qualquer outro nome, qualquer outra entidade, qualquer outra imagem que não seja a imagem do Senhor, não seja Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é uma oração em vão. Vazia, é vazia. Não vai ser ouvida, não vai ser entendida. Toda oração deve ser dirigida a Deus. A Deus, pois só Ele pode ouvir as suas súplicas, só Ele pode entender as suas súplicas, só Ele pode ser o seu refúgio verdadeiro. Deus, o nosso Senhor. Você sabe disso. Você já tem experiência com isso. Por isso, não deixe de endereçar a sua oração sempre a Deus. É notório que a nossa cultura humana, até mesmo bíblica, você já observou na leitura dos textos bíblicos, há muitos momentos os povos endereçaram suas orações, seus clamores a ídolos feitos por mãos humanas, a imagens de esculturas, onde também um dos mandamentos do Senhor é esse: não farás para ti, não orarás, não buscarás. Isso é muito sério. Mas pastor, eu não faço isso na minha vida. Mas também você precisa ter consciência que o Deus que você ora tem que ser o Deus que você serve. E você tem servido a Deus verdadeiramente? Às vezes a gente fala que serve a Deus, mas o nosso coração está vazio, está longe da presença do Senhor. Davi afirma no verso 1 desse salmo: a ti, Senhor, eleva a minha alma, a ti, Senhor, eleva a minha oração, ao Senhor coloco a minha vida, entrego os meus clamores, as minhas lutas, as minhas batalhas, porque a verdadeira oração ocorre quando nos conectamos à presença de Deus, quando nos colocamos na presença do Senhor. Quer buscar Deus? Faça como Jesus disse: entra no teu quarto, ora ao Pai que é em secreto, vê ali, escuta o teu clamor. Não deixe apenas as pessoas orarem por você. Ore você também ao Pai, por você mesmo. Porque essa oração, quando ocorre verdadeiramente, te conecta à presença de Deus. Essa oração, quando ocorre verdadeiramente, faz com que você deixe seus medos, suas lutas, seus temores ao pé da cruz e encontre refúgio nos braços do Pai. Isso é desfrutar da verdadeira oração, um relacionamento de oração com o Senhor. Segunda coisa, a oração deve ser resultado da nossa confiança em Deus. Porque orar sem confiar em Deus é uma oração vazia. Orar desconfiando do Senhor é uma oração vazia. É uma desconexão do seu relacionamento com o nosso Deus, com o Deus verdadeiro. Por isso a oração deve ser resultado de uma confiança. Aqui dentro desse contexto, Davi também nos ensina que ele não dirigia apenas a sua oração ao Deus Todo-Poderoso, mas ao Deus da aliança, ao Deus que havia feito alianças com ele, ao Deus que era o seu Deus pessoal, o seu Senhor, o seu Salvador, o seu Pai. Esse é Deus. Isso é o que Deus precisa significar na tua vida. Não somente ser entronizado e reconhecido como Deus Todo-Poderoso, sim, a qual você deve ter respeito, temor, a sua presença e a sua santidade, mas é o seu Pai, é o seu Salvador,
é quem cuida de você. Então isso precisa te estimular a confiar mais nele. Porque às vezes a gente confia no Senhor desconfiando. A gente pede a Deus, a gente ora ao Senhor, mas a gente fica assim meio que, não sei, será? É como Abraão e Sara, o Senhor está demorando demais, deixa eu dar um jeito aqui. Deixa eu adiantar as coisas aqui, confie no Senhor. A oração na sua vida precisa ser um resultado disso, de confiança em Deus. Terceira coisa, a oração precisa dar direção à sua vida. Está faltando direção, meu irmão, minha irmã? Ore a Deus. Mas pastor, não sei o que fazer, me ajuda. Você tem orado? Você tem buscado ao Senhor? Você tem pedido direção a Deus? Não, pastor, não tenho. Então eu não sei o que fazer por você. Eu vou orar por você. Mas você também precisa orar por si mesmo. Por si mesmo, a oração precisa ser essa ferramenta para você buscar direção para a sua vida. Às vezes a gente está aí cheio das nossas angústias, cheio das nossas inquietações, cheio das nossas lutas, das nossas batalhas espirituais internas, mas a gente não se dá ao prazer de dobrar o nosso joelho e clamar a presença do Senhor. Senhor, me ajuda. Dá uma ajustada aqui, Senhor, na minha mente. Dá uma ajustada nesse caos que está no meu coração. Me ajuda, Senhor. A oração precisa ser essa direção na sua vida. Nas lutas da vida você precisa da direção e sabedoria de Deus para evitar um caminho errado a seguir. Porque sim, existe um caminho certo na sua vida, para a sua vida, mas também há muitos caminhos errados aí que se abrem diante de nós. E como ter sabedoria para seguir no caminho certo? Buscando a direção em Deus, buscando a Deus a isso. Há caminhos que são dos homens e há caminhos que são de Deus. Há caminhos que se apresentam em sua vida, mas como a palavra de Deus diz, são caminhos de morte. Mas há caminhos que Deus tem para a sua vida que são caminhos de vida. Você precisa entender isso. Há caminhos que são caminhos para o pecado, para uma vida pecaminosa, para uma vida errante, longe da presença do Senhor, mas há caminhos de justiça para a sua vida. Há caminhos que vão conduzir você na presença do Senhor. Você precisa buscar a Deus para isso, para saber o caminho certo, onde colocar a vereda da tua vida. É nesse sentido que a gente precisa pedir, quando pedimos direção a Deus, pedir direção a Deus para seguir nos caminhos de Deus. Deus, me ajuda a seguir os teus caminhos. O que diz no verso 4, esse verso que foi lido para os irmãos: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos. Como que você vai saber os caminhos que Deus tem para a sua vida se você não pedir a Ele para torná-los conhecidos na sua vida? Como? Impossível. Então peça a direção a Deus para você seguir os caminhos de Deus. Porque conhecer os caminhos de Deus é conhecer a boa, conhecer os caminhos de Deus é conhecer a agradável, conhecer os caminhos de Deus é conhecer a perfeita vontade de Deus. É andar sintonizado com o propósito de Deus e caminhar junto com o Senhor, é lado a lado com o Pai, sem se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas no centro da vontade do Senhor. Você entende isso, igreja? Direção também, você precisa de direção para se manter na palavra de Deus. Olha o que diz o 5: guia-me na tua verdade, ensina-me como ser guiado na verdade, como ser ensinado nos caminhos do Senhor. Se eu não me preocupo com a sua palavra, se eu não me preocupo em conhecer a sua palavra, se eu não me preocupo em me encher da palavra do Senhor, peça a Deus para ser guiado, peça a Deus para ser ensinado na sua verdade, porque Deus, além da salvação para a sua vida, Deus tem um caminho de paz para você, Deus tem direção para você, Deus tem segurança para você, mas isso também você encontra na palavra dele. É por isso que no no dia 13 de dezembro está planejado o encerramento da nossa campanha de leitura bíblica desse ano. Como já adiantei em momentos anteriores, se você já concluiu, como alguns irmãos já concluíram, se você está por concluir, você vai conseguir concluir até a data, sábado, dia 13, não deixe de passar por o seu nome. Eu quero confeccionar com muito carinho o certificado para você guardar como recordação dessa campanha, para você olhar e perceber o quanto você tem se esforçado, e sim, ter isso como um privilégio na sua vida. Senhor, obrigado por mais essa vitória
de conhecimento da Tua Palavra, de leitura da Tua Palavra, porque ela é instrução para a minha vida, é caminho para a minha vida. Porque como combater as muitas vozes que chegam a nós, conhecendo a voz de Deus para a nossa vida. Como combater as muitas situações que chegam a nós para nos tirar do caminho do Senhor, conhecendo os propósitos que Ele tem para a sua vida. E uma das formas é a sua palavra, é conhecendo a palavra de Deus, é tendo direção para ser perseverante. O que é perseverança, pastor? É manter-se firme hoje, é manter-se firme amanhã, é manter-se firme depois da manhã. Isso é perseverança, não é desistir no meio do caminho, não é pular fora do barco da presença do Senhor quando alguma coisa ocorre na sua vida e te desconforta, te causa mal, te traz dificuldade. É manter-se perseverante, porque sim, Davi tinha altos e baixos na vida dele. Quando olhamos para a história dele, a gente vê que não foi uma história assim, 100%. Tinha altos e baixos, mas mesmo em seus momentos de fraqueza, o que aconteceu com Davi? Ele buscava em Deus o socorro e buscava em Deus a restauração. Senhor, ajuda, mano. Senhor, me socorre, Senhor. Está difícil, Senhor. Você tem buscado a presença de Deus, igreja? Você tem buscado a presença do Senhor? Você tem clamado pela misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você tem feito isso diariamente para você? Você tem se mantido firme na caminhada cristã, na presença do Senhor? Como é que está o teu coração, meu irmão, minha irmã? Estamos vivendo um momento, na virada de ano, é sempre propício para isso, para a gente avaliar a nossa vida com Deus, a gente fazer nossos projetos. Ano que vem eu vou fazer um monte de coisa, inclusive estar mais na presença do Senhor. Como é que está a sua vida com Deus, meu irmão? Quarta e última coisa, para você guardar no teu coração. Você já ouviu sobre a importância de que a oração deve ser endereçada a Deus. Você já ouviu que a oração deve ser resultado da sua confiança em Deus. Se você ora, é porque você confia em Deus. Se você não ora, você não confia em Deus. Simples assim. É simples assim essa realidade. A oração precisa dar direção à sua vida, direção para seguir os caminhos de Deus, direção para se manter na palavra de Deus, direção para ser perseverante. E por último, a oração deve ser fundamentada na misericórdia de Deus. Se Deus tem tido misericórdia de você, você precisa buscar mais ainda a presença do Senhor. Se Deus tem tido misericórdia de você, você precisa se colocar mais ainda na presença do Senhor e fazer como aquele publicano: Senhor, ser propício a mim que sou pecador. Não é se sentir autossuficiente, ou se sentir blindado demais e falar assim: não preciso ler, não preciso buscar a presença do Senhor, eu já estou pronto, preparado, cheio. É aí que damos brecha para perder muitas batalhas, porque todo aquele que se aproxima de Deus precisa ter consciência de sua pecaminosidade, do modo que diante da luz da santidade de Deus nós enxergamos as mazelas da nossa alma. Quando a gente se coloca na presença do Senhor, a gente entende e percebe o quão pecador nós somos. O Espírito Santo vai sondando o nosso coração, abrindo as trincheiras da nossa alma, entrando nas trincheiras da nossa alma e mostrando as mazelas do nosso coração, mostrando-nos a nossa imperfeição e o quanto precisamos da ação de Deus, o quanto precisamos da graça do Senhor, o quanto precisamos da misericórdia, do perdão de Deus sobre a nossa vida, a começar em mim, desse que vos fala. Porque não há perfeição nenhuma na nossa vida, meu amado. Coloca isso no teu coração. Não importa se você é de primeira, ou da primeira, ou de qualquer outra, há mazelas no nosso coração, na nossa alma, que precisam ser tratadas por Deus. Como você tem colocado sua vida diante do Senhor? Aqueles que mais confessam seus pecados e mais sofrem por causa deles, não são aqueles que pecam mais, mas aqueles que mais perto de Deus estão. Quanto mais você confessa diante do Senhor, quanto mais você reconhece sua limitação, mais próximo de Deus você está, mais perto do Senhor você está, mais desfrutando dessa amizade, dessa intimidade com o Senhor você está. Se você observar bem os salmos escritos por Davi, todos eles você verá muitas referências de erros que ele cometeu, muitas falhas que ele cometeu.
são recorrentes dentro dos salmos de Davi. Isso nos ensina que sim, ele era um homem assim como você, um ser humano normal, natural como você. Mas ele tinha reconhecimento na vida dele, da soberania e do perdão de Deus. Isso nos mostra o testemunho de quem sabia que a solução dos seus problemas não estava no tempo. Isso nos mostra de que sim, estava na graça divina, no perdão de Deus sobre a vida. Busque o perdão de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Busque o perdão de Deus por aquilo que você precisa ajustar no teu coração. É tempo para isso, é oportunidade para isso. Davi queria que seus pecados fossem não apenas perdoados, mas esquecidos, e é isso que Deus faz na tua vida. Eu espero em nome de Jesus que você não esteja me ouvindo achando assim: pastor, não preciso dessa palavra, essa palavra não é para mim. Sim, é para você, é para mim, é para todos nós aqui nessa manhã, porque somos pecadores, erramos, somos falhos, cometemos N situações que desagradam o Senhor. A nossa vida não é perfeita diante de Deus, independente se sou um pastor da igreja ou se somos os diáconos, os líderes, a liderança principal, não importa. Estamos sempre em conflito com aquilo que Deus quer na nossa vida. E se nós não nos atentarmos para isso, a nossa postura, o nosso local, a forma, a nossa vida nos coloca de forma soberba diante do Senhor. E a gente acha que não precisa do perdão de Deus, a gente acha que não precisa clamar a graça do Senhor. Quando você olha para dentro do teu coração e percebe que sim, o Senhor perdoa os nossos pecados. E não somente perdoa, mas esquece-os. Você os abre diante do Senhor e fala: Senhor, olha aqui o que eu fiz, Senhor. E fala: eu sei, meu filho, minha filha, mas eu te perdoo, eu te restauro, eu te dou uma nova chance, uma nova vida para você seguir em frente. É exatamente o que Deus faz quando nos colocamos sinceros diante da presença dele. É exatamente isso que Deus faz quando nos colocamos sinceros diante da presença dele. Ele nos ouve e nos perdoa. Ele nos ouve e nos perdoa. Encerra essa palavra dizendo para você o seguinte, irmão: a caminhada com Deus consiste em um relacionamento baseado na alegria em servir. Você tem alegria em servir ao Senhor? Ou servir a Deus tem sido um peso na sua vida? Tem sido um fardo? Quando chega no domingo você não aguenta. A alegria do Senhor tem sido a sua força? A alegria do Senhor tem sido a sua motivação? Ou o peso tem sido aquilo que tem levado você? Meu amado, minha amada, andar com Deus é desfrutar da alegria da salvação. Andar com Deus é abrir os olhos todos os dias pela manhã e perceber que a misericórdia do Senhor foi renovada sobre a nossa vida e falar: obrigado, Senhor, por ter a alegria em te servir, a alegria de ter a presença do Senhor na minha vida, a alegria de poder me colocar diante de ti e dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, usa-me, envia-me. É ter a certeza de que Deus perdoa os nossos pecados, regenera a nossa alma. E quando entendemos isso, simplesmente nos colocamos em obediência. Agora sim, Senhor, eu estou pronto para te obedecer. Eu estou pronto para te obedecer e nada mais vai preencher a minha vida além da presença do Senhor. Meu amado e minha amada, essa palavra falou fortemente no meu coração. Eu espero que tenha falado no teu também. Eu espero em nome de Jesus, tem sido a minha oração sobre a sua vida, que ela fale fortemente, tenha falado fortemente no meu coração. Porque entendendo isso, a gente se coloca verdadeiramente na posição de adorar a Deus, de adorar o Senhor, de colocar a nossa vida verdadeiramente na presença do Senhor, de saber que nessa alegria que nos leva à obediência, nós adoramos a Deus verdadeiramente. O nosso louvor chega ao trono da graça de Deus. A nossa adoração reverbera e sobressai as paredes e alcança a presença do Senhor. E assim o Senhor nos ouve, e assim o Senhor tem misericórdia de nós, e assim o Senhor nos restaura. Então, adore a Deus, adore ao Senhor, adore com a tua vida, adore com todo o seu ser. Amém, igreja? Deus te abençoe em nome de Jesus.
Vamos orar também nessa nossa oração. Vamos agradecer ao Senhor pela presença do nosso irmão Eliúde, né? Está de volta no nosso meio, lá atrás. Ele passou por um processo, né, meu irmão? Uma batalha, ainda está em processo de recuperação. Nós louvamos seja o nome do Senhor, esteja o nosso irmão em nosso meio. Vamos orar. Ore aí, coloque tua vida agora na presença do Senhor. Eu oro por você, você ora por mim, nós oramos uns pelos outros, pela nossa vida. Vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã de celebração. Obrigado porque em tua presença estamos nessa hora, na qual já participamos da Escola Bíblica Dominical, já tivemos a alegria de agradecer o teu nome através das nossas canções, nossa adoração ao Senhor, e também, ó Deus, fomos instruídos pela tua palavra. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor falou ao nosso coração mais uma vez nessa manhã de domingo. Louvado seja o teu santo nome por isso. E ao sairmos daqui, ó Pai, que o Senhor continue trabalhando em nosso coração, na nossa vida, nos ensinando e fortalecendo a nossa vida, imprimindo a cada dia a tua palavra, a tua direção no nosso coração. Eu te louvo e te agradeço também, Deus, pela presença de cada irmão, os nossos visitantes aqui nesta manhã. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada vida, sobre cada família. E em especial louvamos o teu nome pela vida do nosso irmão Eliúde. Que o Senhor, ó Deus, continue abençoando na sua recuperação, esse pós-cirúrgico, pós-cirurgia. Que o Senhor, ó Deus, continue dando a ele direção, juntamente com a sua esposa, a senhora Luciene, dando a Deus sabedoria ao teu servo, e condição, ó Deus, para que a cada dia ele esteja melhor, e que o Senhor continue trabalhando em sua vida, na sua recuperação. Louvamos o teu nome porque temos visto a tua mão de misericórdia, de graça e poder sobre a vida do teu servo, este homem de Deus, servo do Senhor, que tem, ó Deus, não tem medido esforços para servir ao Senhor juntamente com a sua esposa. Que o Senhor continue abençoando e conduzindo os teus servos em tudo aquilo que eles fizerem. Dá-nos um bom domingo, que a graça do Senhor esteja sobre nós, que as misericórdias do Senhor nos acompanhem, que o perdão do Senhor esteja sobre a nossa vida. Assim te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém, 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 amados. Podem se sentar. Deus abençoe sua vida. Excelente domingo na presença